a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único. Quando eu o chamei, eu abençoei e multipliquei. Amém? Amém. Eu estava lendo esse texto, o capítulo todo, e eu comecei a pensar na semelhança daquela época e de agora. Naquela época, o povo de Israel era um povo que conhecia o Senhor. Aqui fala assim, ó: ouve-me vós que procurais a justiça. Não é um povo que não procurava a justiça, era um povo que procurava a justiça. Um povo que buscava ao Senhor. Nossa, eu vi uma semelhança bem grande aqui. Nós procuramos a justiça. Nós buscamos ao Senhor. Amém? Amém. E aí eu vejo esse povo muito semelhante ao que nós vivemos. Nós passamos dias em que parece que, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, às vezes na cidade, parece que só nós que estamos enxergando algo da parte de Deus, só nós que estamos lutando para que algo de Deus aconteça, só nós que estamos puxando para aquilo que é do Senhor. Quem nunca se sentiu assim? Nossa, parece que ninguém está querendo. Nossa, parece que só eu na minha casa, na minha família, que estou vendo o terror que está acontecendo em volta. Será que ninguém tem vontade de clamar, de chorar, de remir a história? Não acontece isso com vocês? Meu Deus, como eu gostaria que toda a minha família buscasse o Senhor com a mesma intensidade que eu busco. Como eu gostaria de estar aqui com meus irmãos, tios, avós, clamando ao Senhor, né? Ou então, como eu gostaria de chegar no meu trabalho e todos clamassem ao Senhor ali também. Não houvesse injustos, não houvesse pessoas querendo o mal de outros. Não acontece isso? O povo de Israel, eles estavam vivendo com uma sensação assim, como se eles fossem pequenininhos. E às vezes a gente se sente pequeno quando a gente se vê sozinho, só nós. Só eu estou clamando, só eu estou vendo. É muito difícil. Parece que nada vai acontecer. Quando a gente acha que só nós estamos querendo remir, que só nós estamos enxergando, não parece que fica muito impossível uma missão que, meu Deus, eu não consigo convencer ninguém, eu oro e ninguém se converte, eu busco, proclamo e nada acontece? Israel, entre quedas e cativeiros, estava vivendo em um grupo entristecido, que achava que seria difícil demais aquele Messias vir, as coisas que foram prometidas na palavra acontecer. Eles estavam se sentindo solitários. E o Senhor, como nós cantamos aqui, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Eu vejo nesse texto isso. O Senhor tem um desejo constante de mostrar para nós que nós nos relacionando com Ele, Ele sempre está conosco. E o maior interesse dEle é que a gente viva com esse coração, enxergando e ouvindo a Ele, com a memória fresca em tudo aquilo que Ele faz, no poder que Ele tem, em quem Ele é, com o foco certo. É assim que Ele quer que a gente viva. Então eu vejo aqui assim, ó, esse texto é bem, para mim é bem gostoso, porque tem verbos que me chamam a atenção. Fala assim: ouve-me vós. Deus gosta de usar os nossos sentidos. Então, ouve-me, Lesi, ouve-me, Lene. Vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai. Olha só, outra janela da alma. Ele fala do ouvido e ele fala dos olhos. Então, para a gente ouvir e para a gente ver. Olha só, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que foste cavados. Então aqui eu vejo uma analogia. Ele não estava falando assim: ei, Janaína, mas a Bíblia é para nós também. Ela era escrita especificamente, esse texto foi escrito especificamente para o povo de Israel.
Mas aqui no lugar do povo de Israel tem eu e você. E bem chique assim, com minha gargantilha, vou dar um nome para essa mensagem. A mulher que olha e escuta de acordo à vontade do Senhor. A mulher que fica fiel, estou dando outro nome já, né? A mulher que se mantém fiel à vontade do Senhor. Vive o que diz nessa palavra. Consegue manifestar aquilo que Ele quer. Diz assim aqui, ó. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei e o abençoei e multipliquei. Olha só, vamos pensar quem era Abraão. Abraão era um homem que vivia no meio de um povo. O pai dele fracassou no propósito que Deus deu para o pai dele. Deus chamou o pai dele, mas o pai dele não cumpriu o propósito. E Abraão foi chamado também. Um povo idólatra. Abraão era de um povo idólatra. Abraão era um mentiroso. Quando ele chegou no Egito, ele mentiu e entregou a mulher dele como irmã, né? Não como esposa, ele mentiu. E ainda assim, porque ele ouviu e olhou para o lugar certo, Deus fez de um mentiroso idólatra o pai da fé. Sara. Quem era Sara? Uma mulher estéril e controladora. Que daí Deus fez uma promessa para eles e disse assim, ó, vocês vão ser pai de multidão, vocês vão gerar uma nação. E ela pensou, meu Deus, que Deus é esse, né? Que fala de uma senhora que vai gerar, né? Eu vou ajudar esse Deus. Eu sou mesmo muito boa, eu vou ajudar, eu vou controlar. Toma, minha serva Agar, e cumpra a promessa que você mesmo fez, Deus. Foi essa a Sara. A mulher que ajuda Deus e cria alguns problemas. Mas dessa mulher e desse homem imperfeito, o Senhor fez uma nação, o povo de Israel. O povo escolhido de um casal, ele fez uma nação. Aí eu fico pensando, a semelhança deles conosco. Nós somos falhas. Somos santas porque estamos em Cristo, mas somos falhas. Somos limitadas. Cada uma tem uma limitação. Algumas têm medo, outras têm muitas ocupações, outras têm preguiça. Cada uma tem uma limitação. Mas o Senhor é o mesmo que nos chama. E Ele é especialista em despertar aquele que está dormindo, aquele que não está vendo o que Ele quer que a gente veja, aquele que não está escutando, que está com o ouvido tampado, aquele que está sem esperança. Ele tem esse poder. Ele tem. E aí, aqui diz assim no texto. É bem lindo, olha só. Eu vou ler o verso 4, só algumas palavras de alguns versículos, tá? Verso 4 diz assim: atendei-me, que eu posso dizer assim, obedecei-me, né? Atendei-me, povo meu, e escutai-me. O 5, perto está a minha justiça. O 6, levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. Aí lá no finalzinho diz assim, ó, a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. O verso 7, o comecinho, ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Você percebe que todos esses textos têm ouve-me, olhai-me, Deus chamando nós para um relacionamento. Deus nos chamando para se relacionar com Ele. Que no relacionamento com Ele, Ele pode mudar quem nós somos. Ele pode tocar o nosso coração. Ele pode fazer algo em nós. E só assim nós temos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nós poderemos viver aquilo que Ele sonhou para nós e escreveu no seu livro. Aqui quando fala assim, ó, no verso 2, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que deu a luz, porque era ele único.
Às vezes você é a única lá na sua família. Às vezes você é a única no seu trabalho. Às vezes você se sente único no meio de muitos religiosos. Não sei. Qual o lugar que está te incomodando? Né? Qual é o lugar que você gostaria que as pessoas se despertassem, que as pessoas tivessem a chama acesa, que você fosse a diferença, que você tivesse mais gente para queimar junto? Eu não sei qual é o lugar. Mas ele fez com Abraão. Abraão era o único e não estava sozinho, assim como nós. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Amém. Ele está conosco. E Ele não quer que a gente carregue tudo sozinho. Né? Ele está junto ali, né? Ele desperta pessoas para ajudar a gente a carregar os fardos não, para curar as dores, as feridas, né? Fardo ele leva. Fardo ninguém carrega, não. Aí fala assim aqui, ó. Quando eu chamei, o abençoei e multipliquei. Então Deus nos chama para nos sarar, para despertar a nossa vida dentro do propósito e para que a gente multiplique, como Abraão e Sara multiplicaram. No primeiro verso, tem uma analogia também que eu fiz na hora que eu estava lendo. Olha só o que diz assim, ó, aqui. Olhai para a rocha. Quem é a rocha? Naquela época, Abraão precisava olhar para o que a lei dizia e para aquilo que o Senhor tinha feito, para ele ter esperança. Nós precisamos olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos prosseguir. Olha só, olhai para a rocha, de que fostes cortado, e para a caverna do poço, de que fostes cavado. Então, assim, há uma trajetória. O que Jesus já fez por nós? Ele nos comprou, Ele nos remiu, Ele nos lavou, Ele tem nos purificado, Ele não nos deixou suja, Ele não nos deixou órfão, Ele nos comprou e nos fez filhas por adoção, Ele nos comprou e nos deu uma herança, Ele nos comprou e garantiu que nós pudéssemos ter as armas para lutarmos nesse tempo. Ele nos comprou e tem um cesto cheio de dons e talentos para cada uma de nós, né? Daí fala assim, no verso 4, atendei-me. Eu penso aqui que não adianta Deus falar com alguém que não ouve, porque todo mundo está escutando eu falar aqui. Mas ouvir, a gente tem que dar uma resposta. A Kathleen fez a dinâmica aqui e falou assim, ó, vocês precisam ter atitude. A gente pode ouvir escutar o que ela falou e não fazer nada. Mas ouve e atende. Né? Ouve e atende. Então aqui diz assim, atendei-me, povo meu. Oh, atendei-me, mulherada. Atendei-me. E escutai-me, nação minha. Aí o 5 diz assim, perto está a minha justiça. Qual é a nossa justiça? A palavra. É Jesus. Jesus é a nossa justiça. Nós não brigamos mais, porque Ele já venceu. Nós não temos mais que perseguir uma falsa justiça. Existe uma justiça. E perto está essa justiça, porque perto está o Senhor. Aleluia mesmo. Aqui eu vejo que o Senhor quer uma intimidade conosco. Ele quer que a gente esteja tão cravada nele, tão nele e ele em nós, que a justiça dele esteja tão perto quanto aquela música da A Pele e os Ossos. Né? Perto está a justiça do Senhor, que a gente não tenha que fazer esforço para viver essa justiça, mas que ela seja uma extensão da nossa vida. A nossa vida tem que ser em justiça, né? Aí o 6 fala assim, levantai os olhos para os céus. Olha o foco. Né? Sempre é o céu. Sempre é do céu que a gente vai arrancar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá está estabelecido tudo que é real. Lá. Aqui Satanás tenta nos distrair, tenta nos enganar com aquilo que não é real. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra. Vou continuar lendo o texto, diz assim,
Porque os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Esse céu que a gente vê vai passar, mas a justiça e a salvação de Deus não vai passar. Amém. Tudo aquilo que foi estabelecido de Deus não vai passar. Já vivemos a eternidade. Já decidimos onde queremos estar na eternidade, né? Aí o verso 7 diz assim: ouve-me. De novo, ele está pedindo: ei, mulherada, ouve. Ouve. Vós que conheceis a justiça, vós que conhecem Jesus, vocês que conhecem o Salvador, vocês que se entregaram ao Salvador. Hoje eu ouvi uma música que falava assim: não só os pés ele cravou na cruz, e não só os braços, foi por inteiro. Vós que conheceu ele por inteiro, você que se lançou também nele por inteiro. Não adianta lançar só os pés ou só as mãos. Tem que lançar o corpo inteiro, o coração, tudinho pregadinho com ele. Quando a gente se entrega para Jesus, a gente vive tudinho Jesus. Não só um pouquinho não dá, né? Então aqui, vós que conheceis a justiça, vós, povo cujo coração está a minha lei. Vós, cujo coração está à vontade de Jesus. É para nós. Aí o verso 9, que eu não tinha lido antes, está aqui uma chave muito boa. Desperta! Desperta. E agora, ó, arme-se de força. Não é só acordar. Acordar para ver e ficar apontando o dedo não adianta nada. Mas acordar e se armar de força. E de onde vem a nossa força? Vem do Senhor. E aí a gente vai lá para os Salmos. Tem uns Salmos que diz que é de força em força que a gente prossegue. De força em força. Então arme-se de força. Braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? O Senhor fez pelo povo de Israel. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. O que fala aqui? Ele feriu a Faraó. Ele fez tantas coisas. E por nós? Como que a gente vai se fortalecer, se armar de força? Lembrando tudo aquilo que ele fez. Lembra daquele tempo que você estava caído? Daquele tempo que você estava enfermo? Daquele tempo que não tinha solução, mas Jesus é a solução e ele entrou na sua vida? Arme-se de força. Lembre-se daquilo que ele fez, daquilo que ele faz, daquilo que ele fez por toda a humanidade, mas daquilo que ele fez só por você. Né? Eu me lembro do Salmo 40, logo que eu me converti. Eu passei por uma situação difícil familiar e aí conheci o Salvador. E eu falava: meu Deus, a minha vida agora está acabada. Antes de me entregar completamente, né? E aí entendi, conheci Jesus e dia após dia, a vida acabada foi restaurada. O Senhor tem restauração para a nossa vida. Isaías 58 fala que, além dele nos restaurar, ele nos faz restauradores. Amém. Restauradores de roturas para sarar. É isso que diz a palavra. Aí diz assim, na continuação, o verso 17. Desperta! Desperta! Levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebestes o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Talvez você esteja bebendo nesse tempo esse cálice e não está entendendo e falando: Senhor, por que eu estou vivendo assim? Eu te busco, eu não entendo a situação que eu estou vivendo. Eu te busco, mas eu bato nas portas e para mim não dá. Eu te busco e não entendo. A Sueli pregou domingo sobre arrependimento. E a Bíblia fala que o pecado dos pais é visitado nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós precisamos parar e olhar as nossas vidas. Às vezes nós estamos bebendo de um cálice de ira que não é nosso, mas que alguém precisa se arrepender. Alguém precisa olhar para o coração do Senhor e falar: Senhor, eu me importo com o seu coração. Eu me arrependo pelo pecado dos meus familiares. Eu me arrependo.
Eu quero mudança, eu quero remir a minha história. Desperta para a tua história. Desperta para qual é a tua origem. Como que foi a história da sua família? O Senhor não abandona ninguém. Ele quer apenas que a gente se volte para Ele. Eu não lembro. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se nós clamarmos, Senhor, por que essa situação está assim? Senhor, eu tenho colocado a minha vida diante de Ti. Por que eu não ando, eu não avanço? Por quê? Por quê? O Senhor é aquele que nos instrui e que nos ensina. É aquele que abre os nossos olhos, que não deixa nada daquilo que a gente precisa consertar em oculto. Ele traz ao nosso entendimento. E aqui, quando falava desse cálice, eu me lembrei dos problemas que eu vivia e eu não entendia. Problemas que eram herança. Problemas que não foi algo que eu produzi sozinha, mas que já estava sendo produzido antes de eu nascer. Então que nós possamos não nos vitimizar, não nos colocar num lugar de pra mim não tem jeito. A cruz é o jeito, é a solução para todas nós. A cruz é o lugar de vida para nós. Ali o Senhor Jesus morreu. Ali o Senhor Jesus espera que a gente entregue o nosso eu para que viva o eu dele em nós. Amém? Amém. Aí diz assim, no verso 22. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Aquele que se arrependeu, aquele que ouviu, aquele que está olhando para ele, ele pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, e jamais dele bebereis. Poloei nas mãos dos que te atormentaram. Aí vamos lá para o Isaías 52, 1. Que diz assim: desperta, desperta de novo. Fala para despertar de novo. Reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém. Cidadela santa, porque não mais entrará em ti nenhum incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Amém? Amém. Nesses últimos versículos que eu li, eu vejo um processo de libertação. Se a gente for ler esse texto assim, pensando no que o Senhor faz na nossa história, Ele entra na nossa vida, nós olhamos para Ele, nós ouvimos a voz dEle e prosseguimos. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E se a gente anda por esse caminho, por essa verdade, por essa vida, a gente vai sendo perdoado. A gente vai reconhecendo as nossas transgressões, as iniquidades, vai lançando na cruz a cada dia, porque a gente não suporta tudo de uma vez. E de glória em glória, Ele vai moldando nosso caráter, vai limpando a nossa história, Ele vai fazendo algo lindo. Aquilo que foi destruído, aquilo que foi massacrado, aqui diz assim no 23, que foi posto na rua, vocês leiam na casa de vocês, fala que o povo de Israel viveu como se fosse posto na rua, para ser pesado em cima. Satanás fazia isso conosco. Alguns eram bêbados, outros eram ladrões, outros eram mentirosos, cada um com um pecado escravo. Aí Jesus entra na nossa vida e nos liberta. Aí fala assim, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza. Quem é a nossa fortaleza? Quem é a nossa fortaleza? Ele é nosso refúgio, fortaleza, o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, em todo o tempo. Aí fala pra gente vestir essa roupa linda, né? Se revestir de fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas.
Quem tem Jesus veste uma roupa formosa. A roupa da presença dele, a roupa da beleza dele, a roupa da bondade dele, a roupa do amor dele. E aí, o mais lindo, depois que ele faz isso na tua vida, ou durante o processo que ele está fazendo isso na tua vida, o verso 7 do 52 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas coisas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? Amém? Deus faz tudo isso em nós, porque Ele tem um propósito para cada uma de nós. As que foram feridas pelo Pai, o Senhor vai sarar essa dor. As que foram feridas por marido vão ser saradas pelo Senhor. As que foram traídas vão ser saradas pelo Senhor. As que foram roubadas vão ser saradas pelo Senhor. As que foram machucadas, espancadas, caluniadas vão ser saradas pelo Senhor. O Senhor tem cura para cada uma de nós. As que foram abandonadas, esquecidas, injustiçadas vão ser saradas pelo Senhor. As que pecaram demais, aquelas que não sentem valor nenhum, vão ser saradas pelo Senhor, porque o Senhor nos sara, nos perdoa, o Senhor nos comprou. Amém. A Bíblia diz que nós somos o fruto do trabalho dele. Amém. Ele tem prazer em nós. A Bíblia diz que nós somos delícia de Cristo. Amém. E aí Satanás vem nos enganando, dizendo que nós somos lixo, que nós somos fracas, que nós somos nada, que nós não damos nada, não temos valor nenhum. Aí o Senhor vem com a palavra dele, que é forte e verdadeira, e diz que você é filha amada, escolhida, lavada, remida, comprada, feita antes de qualquer coisa aqui na terra. Tudo que tem de bonito foi feito por causa de mim e de você. Amém. Ele fez tudo isso por causa de nós. Amém. Antes mesmo que a gente virasse as costas para ele. E ele sabia que a gente ia virar. Então, nessa noite, eu quero que você se veja como o Senhor te vê. E aí, você começa a viver o seu propósito, que é andar com pés formosos pela cidade de Itapoá e por onde o Senhor mandar. O Senhor tem as nações para nós como herança. Ele tem um propósito de que nós sejamos manifestadores da vontade dele aqui na terra. Qual é o meu propósito? O teu propósito é viver Cristo aqui na terra. E as coisas que você vai fazer, isso ele vai te direcionar. Mas o teu propósito é viver Cristo aqui na terra, ter o caráter dele, ter o perfume dele, olhando para ele todo o tempo e refletindo ele a cada dia. Pastora, mas eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Tem o Espírito Santo que nos auxilia, tem o Espírito Santo que convence do que Jesus fez. Amém? Amém. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje, aos seus amados, ele dá no sono, né? Eu fui pro quarto horário, meio-dia. Aí deu uma cochiladinha básica. Isso está acontecendo com frequência. Né? Mas, enfim, quando eu comecei a ler a palavra, as coisas começaram a saltar de uma forma galopante, sabe? Violenta. Eu falei assim, tá bom, eu pego tudo, Jesus, eu pego tudo. Eu quero tudo isso. Eu quero tudo isso porque nós precisamos. Não pense que é você que precisa. Eu preciso. Eu preciso saber que eu sou amada por Cristo. Eu preciso saber, como você, que eu posso ser rejeitada, eu posso ser humilhada, cuspida, maltratada, mas o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor que vive e reina, Ele me ama, Ele me abraça, Ele me dá valor, e é assim com você também. E quando Ele reinar nas nossas vidas plenamente,
nós vamos conseguir fazer isso com os outros. Amém. Através dele. Porque sozinho nós não conseguimos. Não conseguimos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? E vamos orar por nós. Amém? Quando a gente chegou aqui, a Nani até colocou para tocar, ou a internet deixou rodando ali, né?